Salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao Estrangeiro, este que é o podcast de política internacional do Brasil de Fato, esse nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira, agora em novo horário, às 15 horas, 3 da tarde, no horário de Brasília. Antes a gente era um programa pré-almoço, agora somos um programa do cafezinho da tarde, não é mesmo? Mas continuamos recheados aqui, nosso menu continua recheado de notícias pra gente sempre trazer pra você a visão popular dos fatos do mundo e, claro, com esse toque especial do Sul Global. Feliz 2026, querido e querido ouvinte, eu sou o Lucas Stanislau e nunca tô sozinho aqui nesta missão, neste rolê. Hoje tá aqui comigo, substituindo o Rodrigo Durão, que curte umas merecidas férias. Ele que também é Rodrigo, mas já é habituê aqui da casa também. Rodrigo Chagas, como é que vai, meu companheiro? Feliz ano novo. Lucas, eu vou bem, particularmente, mas muito preocupado com a situação na América Latina, no Sul Global. É sobre isso que a gente vai tratar aqui no Estrangeiro, mas isso é tema para daqui a pouquinho. Eu queria lembrar, você ouvinte, que o Estrangeiro é feito por um time de correspondentes do Sul Global. Temos correspondentes na Rússia, na China, em Cuba, também aqui no Brasil, em Brasília. E assim como o Lucas disse, lembre-se, o novo horário do Estrangeiro, às 3 da tarde, todas as quartas-feiras. Você pode nos acompanhar aqui pela Rádio Brasil de Fato, também no YouTube. Lembrando que o Estrangeiro fica disponível no Spotify e que as redes sociais do Brasil de Fato estão lá disponíveis para você conferir sempre que quiser também. É isso aí, estamos ao vivo aqui no YouTube do BDF, na Rádio 98.9, aqui pela frequência FM, toda a Grande São Paulo, junto com o nosso time de correspondentes, os craques do Sul Global aí em Caracas, em Havana, em Moscou, em Pequim. E hoje, claro, como disse o Chagas, todos muito preocupados, porque no dia 3 de janeiro, no último sábado, os Estados Unidos conduziram uma série de ataques contra diversos pontos da Venezuela, marcando aí um episódio nefasto, não só para a Venezuela, mas para toda a região, colocando toda a América Latina e o Caribe em perigo, no alvo do ataque de Washington, e sequestrou o presidente Nicolás Maduro. O Brasil, de fato, está fazendo uma cobertura extensa, bem completa, tanto aqui no YouTube, quanto na rádio, quanto no nosso site, brasildefato.com.br. No próprio sábado, a gente ficou quase 5 horas ao vivo em transmissão, mas cobrindo pelo site com textos, análises, reportagens exclusivas ali no Brasil de Fato. Mas hoje, Chagas, a gente vai discutir aqui, vai tentar ampliar um pouco a discussão e trazer para a mesa outros elementos que são quentes, claro que são factuais, porque é o que a gente comentava aqui nos bastidores, está saindo notícia nova a cada minuto, a cada momento, o cenário vai ganhando novos contornos e a gente vai tentando analisar, tentando pegar todos os elementos para montar esse cenário maior, mas a gente vai tentar trazer aqui para a mesa elementos macro do Sul Global, né? Então, atores aí que eram estratégicos, aliados estratégicos de Caracas, como Rússia, como China, como Irã, como o próprio Brasil, como é que eles ficam nessa nova conjuntura agora de ameaça triplicada e quintuplicada de Washington, não é isso? É verdade, Lucas. Bom, no sábado a gente foi surpreendido com a notícia, né? E desde então vem colhendo fatores, colhendo elementos, com apurações jornalísticas, com declarações públicas, daquilo que podem vir a ser os próximos dias, as próximas semanas, os próximos meses na vida da Venezuela e do Sul Global de forma mais ampla, né? Na nossa cobertura aqui, a gente sempre denunciou as guerras híbridas. É a primeira vez que, bom, desde que a gente tá aqui no Brasil de Fato, e é a primeira vez, né, na história recente, que os Estados Unidos bombardeiam uma nação latino-americana. E isso traz implicações não só para a Venezuela, o povo diretamente atingido, mas para todo o Sul Global. A gente viu, aí para deixar todo mundo no mesmo patamar, né, todo mundo na mesma página, alguns desdobramentos desde sábado. O Trump descarta, por exemplo, Maria Corina Machado, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, que vem tentando um golpe de Estado, ou vem insuflando golpes de Estado na Venezuela desde os anos 2000, desde o governo Chávez. Delcy Rodrigues assume como presidenta interina, sem deslegitimar o presidente Nicolás Maduro. O irmão dela assume como presidente, Jorge Rodrigues, assume como presidente da Assembleia Legislativa, e com ele uma nova legislatura, o que denota também algum nível de continuidade institucional, ou uma continuidade institucional da Venezuela. Sim. Inclusive opositores e golpistas históricos como
Eu ia falar Leopoldo Lopes, mas a gente está falando de Henrique Capriles, assume como deputado, então sim, mostra também que há uma oposição organizada na Venezuela. E velhas figuras, né? Não são rostos novos, figurinhas novas. São velhas figuras já tradicionais da direita venezuelana. Velhas figuras e com intentos golpistas muito recentes, inclusive no caso do Capriles, né? Mas a gente precisa de alguma forma congelar a história, porque novos fatos vêm acontecendo a cada minuto praticamente. Hoje a gente tem os Estados Unidos voltando a se pronunciar, dizendo que há um plano para a saída da Delcy, o que em alguma medida descarta essa teoria propagandeada por alguns jornais que colocam a Delcy como uma possível traidora, né? Os irmãos Rodrigues como articuladores de um diálogo direto com os Estados Unidos por trás do Maduro. Bom, a gente vai discutir sobre isso no Estrangeiro de hoje, e é para isso que eu gostaria de convidar para a nossa conversa aqui o jornalista Ricardo Vaz, que vai falar com a gente diretamente de Caracas. Ricardo, vamos começar com uma pergunta que eu acho que todo brasileiro preocupado com a situação da Venezuela gostaria de saber: como é que está o clima em Caracas nesses últimos dias, em especial depois das manifestações do campo ligado ao chavismo. Como é que estão as ruas? O que a gente pode esperar para essa semana aí em Caracas? O que tu podes relatar para a gente? Olá, Rodrigo. Olá, Lucas. Desde logo, obrigado pelo convite e a oportunidade de tentar dar sentido ao que vivemos aqui nos últimos dias. Eu estava acordado, eu sou uma pessoa que trabalha muito de noite, estava acordado quando começaram os bombardeamentos no sábado, aqui eram as 2 da manhã. E como vocês podem imaginar, isso foram muitas horas de trauma e de tentar perceber o que estava a acontecer. Mas o clima, se eu tivesse de resumir, tem sido um clima de tranquilidade e de paz, que se calhar até é surpreendente para quem esteja a ver desde fora. No princípio, essa tranquilidade e essa paz eram, se calhar, resultado de uma certa desorientação, ou seja, as pessoas não entendiam ainda ou não processavam o que se estava a passar. E pouco a pouco, principalmente depois como o Rodrigo estava a dizer agora, as instituições assumiram quase, não de imediato, houve umas horas ali de incerteza, mas depois assumiram o seu papel, primeiro o Delcy com o governo e depois o Tribunal Supremo, que interpretou a Constituição, que obviamente não tem este cenário do sequestro de um presidente previsto, então isto considera-se uma ausência temporária. Na ausência temporária, a vice-presidente assume a presidência de forma, aqui chamam encarregada, de forma interina durante 3 meses. E como o Rodrigo também dizia, ontem, como estava já marcado no calendário, ontem não, segunda-feira, como estava marcado no calendário, a nova Assembleia Nacional tomou posse para um período de 5 anos, novo período legislativo, e fizeram a cerimónia de juramentação da Delcy como presidente interina. Neste momento, ainda, quer dizer, a situação não está normalizada. Pouco a pouco, certos elementos vão aparecendo, o transporte público volta a funcionar, as lojas vão abrindo, as escolas ainda não, dizem que se calhar na próxima semana, mas é um momento de tensão, como vocês podem imaginar. Na terça-feira, ou melhor, na segunda-feira à noite, houve um episódio, isso correu muito rápido nas redes, que havia tiroteios aqui ao pé do Palácio Presidencial. Eu estava perto, estava a 100 metros da cena, e no final parece que foi só um mal-entendido, que havia um corpo de segurança que estava a voar drones de vigilância, não avisou, e então a guarda presidencial assumiu que era uma ameaça e começou a disparar. Felizmente não passou disso, mas obviamente neste clima de trauma é outro susto. E então a situação neste momento é de tentar superar isto, normalizar a situação. E vocês falavam das marchas, eu vou terminar com isso. As marchas não terminaram, de resto tem havido marchas todos os dias. No sábado, quando as pessoas ainda não sabiam exatamente o que fazer, o instinto do chavismo é concentrar-se ao pé do Palácio de Miraflores. O Lucas, que viveu aqui, sabe como é que isso é. Quando há uma ameaça, isso acho que já vem do golpe falhado de 2002, quando há uma ameaça, defender Miraflores. E então as pessoas concentraram-se aí, não houve muita claridade sobre o que fazer. Depois no domingo já houve uma marcha muito numerosa neste trajeto normal que termina no Palácio Presidencial. Ontem houve uma marcha das mulheres e hoje
neste momento, agora, enquanto nós falamos, há uma marcha das comunas. E eu acho que isso vai continuar nos próximos dias, ao mesmo tempo que se trata de normalizar o funcionamento das instituições, para denunciar, obviamente, este ataque, que ainda estamos a entender o que foi que aconteceu, e, obviamente, exigir a libertação e o regresso do presidente Maduro, que está agora nos Estados Unidos. O ouvinte super atento deve ter percebido o sotaque do Ricardo, que é um companheiro moçambicano, mas fala o português aí lusófono como nós, e além de ser um grande jornalista e um querido amigo, é físico. Então, se quiser perguntar para ele sobre a estrutura do átomo, aí podemos entrar em assuntos até mais complexos do que a Venezuela. Mas, Ricardo, no próprio sábado eu vi ali pelas imagens, né? O pessoal se concentrou muito ali à altura do Banco Central, na Avenida Urdaneta, né? 2 quarteirões ali do Palácio Miraflores, foi a primeira concentração. Mas hoje o que eu tenho visto é que as mobilizações parecem ser a promessa, pelo menos, é que sejam as maiores até agora, porque muita gente do interior, que não teve tempo de chegar sábado e domingo à capital, tá chegando hoje, né? Vieram de caravana, de carro, de busão, estão chegando agora, então muita gente de outros estados do interior estão chegando e prometem ocupar as ruas de Caracas, ser a maior no dia de hoje ou dia de amanhã. Caracas, até o final da semana, deve estar bem lotada de chavistas, de apoiadores do governo chavista, né? Sim, sim, totalmente. A marcha no domingo já teve muita gente, já foi uma marcha destas reconhecidas do chavismo. Mas como tu dizes, hoje era uma marcha das comunas, e então mobilizaram as comunas desde o interior, com estes autocarros, estes transportes. Vamos ver as fotografias, e esta era uma marcha que, enquanto que as anteriores eram nesta zona central, esta, se tu te lembras, parte do oeste da Praça Ali Primeira, aí à frente do Parque Ali Primeira, para terminar também ao pé de Miraflores no silêncio. Claro. Então, sim, quer dizer, o governo tem de manter esta mobilização constante, não pode deixar que o desespero se apodere das pessoas. Claro. Chagas, eu quero aproveitar para apresentar o nosso outro convidado aqui, que é o nosso analista aqui, já prata da casa, o historiador, cientista político, editor do Boletim Ponto, aqui publicado pelo Brasil de Fato. Sugiro a todos que se inscrevam na newsletter do Boletim Ponto, que é o Miguel Stedley. Miguel, feliz ano novo, camarada. Queríamos uma situação um pouco menos dramática para o nosso continente, mas aqui estamos, então seja bem-vindo aqui a mais um episódio do Estrangeiro. E queria começar contigo, Miguel, com o mais quente, né? Eu vou aqui batendo o olho na tela e um outro no gato, outro no peixe aqui, para poder trazer as informações, porque minutos antes da gente entrar aqui no ar, o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, deu uma coletiva de imprensa na saída do Senado, onde ele estava para informar os congressistas de detalhes censurados, classificados, da operação que sequestrou o presidente Maduro. E ali a imprensa, ele soltou o que, segundo ele, poderia ser divulgado, né? E ele disse que havia um plano de 3 etapas. E essa é a primeira vez que o governo Trump detalha aí o que seriam as intenções de Washington para governar, como disse o Trump, né, para administrar a Venezuela, como disse o Trump já no sábado. Então, segundo o Rubio, Miguel, essas 3 etapas consistiriam em estabilizar o país, e nessa fase, segundo o secretário de Estado, estaria incluso aí essa primeira apreensão de uma carga petroleira entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo. Depois, seguida disso, uma suposta recuperação que incluiria o retorno de companhias estadunidenses para a Venezuela, de companhias petroleiras, né, para explorar esse petróleo. E depois uma terceira etapa que ele chamou de transição, que daí incluiria participação de partidos políticos, eleições, etc. Claro, ele disse que conversou isso com autoridades venezuelanas, com eles, mas não especifica quem, né? Então tá ainda tudo muito nesse campo tático, como faz o governo Trump, de sempre soltar informações aqui, sempre picadas, sempre meio erráticas e tal. Mas aí eu queria te passar, Miguel, ainda que não estejam claros os detalhes dessas fases, né? E também a gente sabe que não dá pra gente escrever tudo que Rubio e Trump falam sempre. Mas queria ouvir a sua opinião sobre esse plano. E aqui fica escancarado, né? Quero ouvir sua opinião também sobre isso, mas aqui fica escancarado que sempre foi e continua sendo o objetivo principal dessa operação toda é o petróleo, né? Olá, Lucas, Rodrigo, Ricardo, feliz ano novo até onde é possível para nós, né? E hoje é só o 7º dia do ano, então imaginem o que nos espera nesse 2026. De fato, eu acho que é importante em toda essa cobertura que a gente tem feito, uma recomendação, né? Não só para os colegas jornalistas, mas especialmente aos nossos ouvintes, aos leitores, enfim.
eu acho que existe o tempo da política, existe o tempo do jornalismo, existe o tempo das redes sociais. O que eu quero dizer com isso? Né? Que, como você já mencionou, desde o início, né, todos surpreendidos pela magnitude da ação, o que nós temos visto nas redes sociais em especial, e aí acaba contaminando, de certa forma, a análise política e os veículos de comunicação também, é essa pressa em encontrar respostas ou dar respostas, análises e interpretações antes de todo mundo, né? Lacrar primeiro que todo mundo, é ter aquilo que só eu sei, etc. E nisso a gente tem mergulhado aí no mundo, inclusive de deepfakes, né? Eu estava vendo no final de semana um vídeo do Pepe Escobar que circulou bastante, depois o desmentido dele de que ele não fez vídeo algum sobre Venezuela, etc., que é tudo deepfake, etc., né? Por que eu estou partindo dessa premissa, né? Porque faltam muitas peças para a gente poder fazer uma análise como nós gostaríamos, e aí a gente tem que preencher com suposições, mas com responsabilidade, com cautela, né? Essa declaração do Rubio, primeiro, ela é um pouco óbvia, né? Porque você imagina um pouco o que foi realizado pelos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, etc. Mais me parece uma resposta para o público trumpista nos Estados Unidos, para a oposição venezuelana no exterior, etc. Alguma coisa como nós temos um plano, ainda que de fato a gente não tenha visto, né? Detalhamento foi uma gentileza sua, porque quando o Trump diz nós estamos governando a Venezuela, é diferente do que eles apresentaram para a Palestina, para a faixa de Gaza, é diferente da proposição que eles apresentaram para a Ucrânia. Na verdade, parece muito mais uma carta de intenções do que detalhamento de fato de como é que eles vão fazer isso, né? E aí, enquanto a gente conversa, e quem nos acompanha pelo YouTube vai vendo as chamadas do Brasil de Fato, tem uma declaração importante nas nossas chamadas aqui, que é a seguinte: Caracas não se pronunciou. Até aqui a gente tem as declarações, né, confiáveis até onde a gente quer que sejam do Rubio e do Trump, mas não tem um detalhamento específico. É possível imaginar, obviamente, que eles trabalhem com essas 3 fases, e de certa maneira, por que eu digo que eles estão sinalizando para a base trumpista, para a direita venezuelana, etc., para dizer que, ao contrário do que, por exemplo, os jornalões brasileiros pediam hoje, né, o tema eleições, derrubada do governo chavista como um todo, etc., não está na ordem do dia. É tudo, como você enfatizou, unicamente sobre petróleo. E mesmo aí, há muito mito, há muito cortina de fumaça, etc., né? Porque dá a impressão que nenhuma empresa americana opera na Venezuela, quando não é verdade. Não. Né? Então, talvez a pergunta seja: quais são as empresas que vão passar a operar? Né? Ou, enfim, eu acho que é importante a gente também sempre ter essa, mais do que uma checagem, né? Mas um contraste dessas afirmações dos Estados Unidos com os posicionamentos oficiais do governo, para a gente acabar não alimentando. E aí talvez tenha um outro indício para a gente analisar e pensar juntos, que é o seguinte: talvez a gente está, todo mundo, impactado com o grau da ação, com a magnitude bélica dela, com a velocidade, etc., e não tem se perguntado se, de fato, para além do efetivo militar, se politicamente ela fez efeito. Porque se de fato ela foi, será que o plano de Trump não era, ao sequestrar Maduro, contar que houvesse, como ele vem tentando contar, e o Biden contava, e o Obama contava, com manifestações populares, né? A gente sempre se lembra, por exemplo, quando Saddam foi capturado, e aí as TVs americanas já tratavam de mostrar ao povo como... A gente não viu isso, eu vi imagem de IA, né, de pessoas. Então, será que o plano não era contar que houvesse algum tipo de oposição, ou, como a gente sempre colocou no tabuleiro, né, algum tipo de fissura na cúpula militar que viesse apoiar, etc. E talvez a gente não tenha que contabilizar que o plano não deu certo, né? E que talvez o Trump esteja improvisando com as ferramentas que tem, com o ativo poderosíssimo que tem nas mãos, tanto o militar quanto o fato de ter sequestrado o Maduro, né? Mas vejam, é claro que a gente não pode ficar buscando vitórias numa derrota, né? Mas o fato dos Estados Unidos terem retirado a acusação do cartel del Sol, já reconhecer que isso não se sustenta, etc., já diminui muito, né? Vai revelando. Também eu acho que tem problemas, né, do ponto de vista dessa
da estratégia americana. Me parece que eles têm um rascunho do plano que eles pretendem seguir, mas também o que seria surpreendente vindo do Marco Rubio seria dizer: estamos insatisfeitos e vamos continuar com os ataques. Ou só vamos cessar quando tiver caído, que é o que eles fazem, por exemplo, em relação ao Hamas, na faixa de Gaza, etc. Né? Então, acho que isso são elementos que a gente precisa tomar em conta também. E o fato deles terem também descartado negociar ou entregar o poder ou qualquer coisa do tipo para Maria Corina Machado, que é a principal expoente da extrema-direita, né? Ela foi totalmente descartada pelo Trump nesse momento. Ela que, ainda no sábado, horas depois do ataque, soltou uma nota dizendo: estamos preparados para tomar o poder. Estou lista. Estou lista. Foi descartada pelo Trump. Então, de fato, agora isso que o Miguel traz é muito importante, né? Essa calma, parcimônia e ponderação na hora de dar informações, porque eu tenho visto muito também pessoas repercutindo informações que, na verdade, são comuns, dando como se fossem fora de contexto, né? Então, de fato, a Chevron é uma das empresas petroleiras que atua na Venezuela e eu vi muitos meios dizendo: vários navios da Chevron estão indo para a Venezuela. É um movimento normal, porque a Chevron, de fato, opera na Venezuela. Então, temos que sempre ponderar, né, Chagas? Total, Lucas. Não sei se a gente estava conversando agora há pouco sobre a parcimônia que a gente teve que ter no sábado, à medida em que iam chegando as informações, para saber o que virava título, o que virava informação consolidada ou não. Inclusive em relação ao sequestro do Maduro, né? Sim. O Brasil, de fato, foi um dos primeiros a dizer sequestro de Maduro num título, mas até que a Delcy aparecesse com áudio dizendo não sabemos o paradeiro, denunciando o sequestro dele, a gente não tinha como se fiar nessa informação, principalmente dela vindo do Trump. Exato. A primeira foto, a gente chamou de suposta foto, porque era uma foto que tranquilamente poderia ter sido gerada por inteligência artificial, né? Com certeza. Ainda vindo desse governo, a gente espera tudo, né? Inclusive, estava pensando na fala do Ricardo e até queria perguntar para ele um paralelo com aquele golpe, com aquela tentativa de golpe contra o Chaves em 2002, Sim. que foi um golpe muito baseado no cerco informacional, né? A oposição tinha a possibilidade de bloquear as principais TVs da Venezuela para fazer parecer que o poder estava vacante, né? Sim. E hoje, diante desses anos todos de desenvolvimento de outros meios de comunicação, inclusive das redes sociais, mas de TVs fortes, como é o caso da Telesur, a gente rapidamente foi começando a ter respostas à medida em que elas apareciam, né? Eu fico me perguntando, Ricardo, como foi para se informar sobre o que estava acontecendo nessas primeiras horas? Perdemos o Ricardo. Acho que tem algum problema com o som. Desculpa, estava em mute. Agora sim. Desde logo uma saudação ao Miguel, que também é colega no Instituto Tricontinental. E acho importante o que ele disse, o tempo da política, o tempo do jornalismo, o tempo das redes sociais. Obviamente estamos 25 anos depois desse golpe de 2002, onde ainda havia uma hegemonia da televisão e agora as informações correm muito mais rápido e então é um desafio para nós, jornalistas, não cairmos nessa tentação de querer dar a primícia antes de todos os outros e terminar divulgando informação que não está confirmada e que pode até ser falsa mais tarde. Nesse sentido, é diferente de 2002, mas os paralelos continuam na capacidade rápida do povo chavista mobilizar-se e ir para as ruas e denunciar o que está a acontecer. Uma questão, voltando a este tema, foi surpreendente para mim o facto do Trump tão taxativamente descartar a Maria Corina Machado quando ela vinha a dizer: não, nós estamos preparados, temos um plano para as primeiras 100 horas, temos um plano para os primeiros 100 dias. E saiu uma notícia no New York Times sobre a crescente frustração da administração Trump com a Maria Corina Machado, até chegarem à conclusão que ela não tinha capacidade para fazer nada do que estava a prometer. Às vezes a gente perde-se um pouco em todas estas declarações bombásticas e as mentiras do Trump nas redes, mas a verdade é que esta é uma administração muito mais pragmática, muito menos amarrada a constrangimentos ideológicos e muito mais direta, ou seja, sem máscaras, sem problemas em projetar o seu poder da forma mais letal possível em defesa muito mais transparente dos interesses, ou seja, já não estamos a ouvir falar de democracia, nem de liberdade, nem nada pelo estilo, até, como lembrava o Miguel, o narcoterrorismo
parece cada vez mais a falácia que nós que investigamos sempre dissemos que era. E então voltamos ao tema principal, o petróleo. Se a gente olhar para os factos, obviamente não vamos transformar uma derrota e um golpe muito duro numa vitória, mas o que parece é que a administração Trump chegou à conclusão que estes dois objetivos eram contraditórios. Por um lado, aceder ao petróleo e, por outro, mudar o regime. E então optaram pelo mais importante, que era o petróleo, e fizeram, obviamente, essa operação como medida de chantagem para agora impor essas condições. O que nós vamos ver parece, pelas declarações, o secretário de Energia, Chris Wright, também deu declarações esta manhã, parece de alguma forma uma ampliação do modelo Chevron. Não o modelo Chevron agora, senão a licença anterior, em que a Chevron essencialmente levava todo o petróleo, vendia e depois devolvia a parte que tocava à PDVSA do lucro. Agora parece que vai ser isso a maior escala, obviamente que temos de esperar a reação do governo venezuelano para que explique essencialmente o que é que está a ser negociado, se vai estender-se a toda a indústria ou só uma parte, mas neste momento a administração de Trump quer impor os seus interesses e vai fazendo estas ameaças que, se não forem respeitados, vão voltar a bombardear, e obviamente Caracas tem de lidar com essa constante ameaça enquanto trata de defender o melhor possível a soberania nacional. Agora eu queria trazer de volta o Miguel para a conversa, porque na tua primeira fala, Miguel, tu fizeste uma avaliação dos passos seguintes do governo estadunidense. Agora eu queria que a gente colocasse em perspectiva os passos seguintes do governo venezuelano, né? Assume a Delcy, assume o Jorge Rodrigues como o imediato, né, presidente da Assembleia. Como é que tu avalias as respostas dadas por ela, as declarações que ela tem dado, ou a falta delas em algum momento, essas sinalizações de negociar com os Estados Unidos, inevitável, estratégico? Como que tu avalias a resposta do chavismo diante, né, do imponderável ataque e da forma como aconteceu, né, com esse nível de disparidade tecnológica, de prevalecência do poderio militar dos Estados Unidos? Eu acho, Rodrigo, que tem sido as melhores possíveis dentro das condições que eles estão enfrentando, né? Quer dizer, política, tudo é correlação de forças. É isso que move a política em qualquer grau, seja na geopolítica, seja da política interna, etc., né? Quer dizer, qualquer outro tipo de movimento seria uma irresponsabilidade. Quer dizer, o que a gente imaginaria? Que a Venezuela declararia a guerra aos Estados Unidos? Eu acho que a ação do Trump teve também esse peso simbólico muito forte, independente se foi ataque cibernético, se foi infiltração entre os guardas, etc. O fato é que eles demonstraram que eles podem entrar, né, em Caracas e fazer esse tipo de ação. Então, qualquer tipo de confrontação também seria uma prorrogação desse estado de tensão que a gente viveu no sábado, né? Quer dizer, o que é que se esperava, né? Eu acho que as posições políticas até agora estão dentro do esperado, do que é possível, mas ao mesmo tempo dentro do espectro chavista, né? Se a gente recapitula, primeiro ela diz, olha, tem um presidente nesse país, é o Nicolás Maduro, ela está assumindo como encarregada, então você não tem um novo governo, você não tem, né, tem mudanças, etc., tem chamadas à população, como as marchas que o Ricardo mencionou, mas também de forma organizada, né? Eu acho que, de certa forma, claro, a gente tem em mente o episódio do golpe contra o Chávez, mas lembrando que naquela situação o Chávez estava mantido na Venezuela, né? E então tinha uma outra condição e todos os outros detalhes que o Ricardo já mencionou ali. Quer dizer, eu acho que eles têm se movido com a cautela necessária, como eu disse, no tempo da política e com as condições possíveis, né, que a Venezuela tem para esse momento. Como a gente está comentando, né, dessas reações, etc. Porque o primeiro comunicado foi um gesto de cooperação com os Estados Unidos, né, mas o que seria de se imaginar que se fizesse? Quer dizer, não é momento para porra louquice, para aventureiros, né? E quando a gente fala em sul global, e é importante isso, ela e todo o governo venezuelano certamente colocaram na mesa, quando a gente compara a reação dos presidentes sul-americanos ou latino-americanos com, por exemplo,
dos presidentes asiáticos ou africanos, a posição da América do Sul foi muito titubeante, né? Quer dizer, a Venezuela quer ser a responsável por colocar o continente num redemoinho de conflitos, etc. Então, acho que ela tem sido bastante prudente com as condições que ela tem, né? E procurando, como eu disse, é tudo muito cedo para a gente avaliar, a gente não tem o conjunto de informações, mas acho que ela tem se movido, no mínimo, para garantir a segurança do povo venezuelano em primeiro lugar, e ao menos, né, evitar novos ataques, o que não é pouca coisa, né, quer dizer, não faz sentido entrar num banho de sangue, etc., algo que pode ser heróico, idealista, etc., mas na vida real, né, a gente tem que ser responsável pelas pessoas às quais, né, nós somos responsáveis. Então, eu acho que ela tem procurado, ela não apenas, mas o conjunto dos dirigentes chavistas tem procurado agir com bastante frieza e cautela com as condições que eles têm à mão, né? Estamos recebendo aqui o Miguel Stedley, o Ricardo Vaz, direto de Caracas. Estamos com uma audiência excelente aqui, então quero pedir para você deixar o like, comentar aqui, participar da nossa transmissão, do nosso episódio e também fazer um pedido aí para você apoiar o Brasil de Fato, seja com um superchat aqui no chat do YouTube, ou seja assinando a nossa campanha do Apoia-se. Você acessando apoia.se/Brasil de Fato, você faz uma contribuição mensal, que eu tenho certeza que vai caber no seu bolso. A gente tem várias faixas de assinatura para todos os tipos de orçamentos, mas que fazem uma diferença enorme aqui no fim do mês para a gente fechar as contas, porque é isso, a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo jornalismo popular, de qualidade, espalhado aí pelos 4 cantos do sul global. Então, acesse apoia.se/Brasil de Fato para contribuir com a nossa cobertura e também aqui pelo superchat do YouTube, também você pode deixar uma contribuição pontual. Eu quero ler alguns comentários aqui, inclusive, da nossa transmissão, porque tem bastante participação aqui, olha, a Nayara dizendo aqui, Nayara Porto, dizendo que muito triste a situação na Venezuela, o mundo tem que parar de usar petróleo, eu ia dizer um pouco mais lentamente, mas tem que ser rápido. E aí a Sara faz o canal Q5R também fala, programa muito bom. Pergunta se Cuba vai sofrer muito com a queda da Venezuela. E a Sara também pergunta sobre a relação da Venezuela com a China, né? Já que o destino do petróleo venezuelano vai para lá. Pode haver medidas concretas do gigante chinês em relação a isso? Então eu queria entrar, Miguel, de fato, na reação de Rússia e China, né? Desses dois grandes aliados do governo venezuelano. De fato, a China é a maior compradora da Venezuela, mas não é a principal fornecedora de petróleo para a China, né? Então, vai fazer muito mais diferença para a Venezuela do que para a China, né? Lembrando que alguns meios norte-americanos, alguns meios de comunicação estadunidenses dão a informação, já a CNN, New York Times, dão a informação de que o Trump estaria pressionando por uma exclusividade no mercado petroleiro venezuelano, né, nesse suposto acordo que estaria sendo desenhado. De qualquer modo, China e Rússia foram um dos países que mais reagiram com veemência. A China pedindo a libertação do Maduro e da Cília Flores, primeira-dama da Venezuela, que foi sequestrada junto com o Maduro, né? E a Rússia agora, recentemente, teve um navio sob bandeira russa que foi interceptado, foi sequestrado pelos Estados Unidos. Então, queria ouvir de você, Miguel, como é que você avalia a postura de Rússia e China nesse contexto todo? E se estão fazendo possível, se dá para a gente esperar uma reação até mais contundente de Pequim e Moscou? Olha, Lucas, eu acho que essa é uma das lendas que a gente alimentou durante o último ano, a partir do BRICS aqui no Brasil, da reação do Trump na sequência, a cúpula dos BRICS, né, com o tarifaço, de imaginar que a Rússia seria a União Soviética ou que a China seria uma nova União Soviética, quando no tabuleiro geopolítico a China e a Rússia eles jogam as suas partidas, né? E eu acho que isso vai ter efeito também, não só sobre essa relação, obviamente, né? Primeiro, a ação do Trump na Venezuela, ela é uma ação em busca do petróleo para barrar esse acesso à Rússia e à China, né? Se comentava também, quando houve esse comentário do Rubio e do Trump sobre os barris, de que isso era uma quantidade que estava destinada à China, etc. É uma possibilidade, né? Então, em primeiro lugar, garantir essa remessa constante de energia para os Estados Unidos vindo dos territórios sul-americanos, né? Seja petróleo, lítio, etc. E, de certa forma, estabelecendo um bloqueio, né,
aquilo que o Trump declarou na sua diretriz de segurança nacional, né, a doutrina Monroe, né, de retomar a doutrina Monroe, etc. O hemisfério ocidental pertence aos Estados Unidos e é esse o recado que eles dão com isso, né? É óbvio que a Rússia e a China foram bastante enfáticos pelos meios diplomáticos, mas eu acho que a gente não deve esperar que aconteça mais do que isso, né? Eles têm os seus próprios problemas, no caso a Ucrânia e Taiwan, né? Quer dizer, qualquer outro tipo de expectativa infantil do tipo, então a China pode entrar em Taiwan e sequestrar o presidente, ou etc., enfim, só alimentaria, né, uma ideia, quer dizer, vamos jogar então o mundo num conflito bélico crescente, porque agora está tudo liberado, isso seria pouco prudente, né? Agora, também vai confirmando algumas opções que a China também vinha fazendo ao longo do ano de 2025, que a gente conversou algumas vezes no estrangeiro, né? De priorizando muito mais a Organização de Cooperação de Xangai do que os BRICS, por exemplo. E eu acho que esse episódio, de alguma forma, também acaba tirando força dos BRICS, né, e direcionando a China cada vez mais. Eu acho que nós não podemos esperar, e não é da política diplomática chinesa, nenhum tipo de embate direto com os Estados Unidos. Nunca esteve na rota, né, no interesse chinês, ir para algum tipo de enfrentamento, etc. E não me parece que seja a opção russa também, né? Pelo contrário, né, eu acho que há outras coisas nas mesas de negociação entre Estados Unidos e Rússia, etc. Então a gente tem quase uma redivisão do mapa aí dos minérios, das energias no planeta, etc. Agora, como a gente disse em vários episódios aqui do estrangeiro, né? Ninguém espere que a China vá vir fazer a revolução para os países da América do Sul, que vai fazer os enfrentamentos, etc., né? E isso coloca o Brasil também numa situação bastante delicada, eu diria até, se isso existe no Itamaraty, com algum sentimento de culpa. Imaginem se o Brasil não tivesse bloqueado a entrada da Venezuela no BRICS, como é que essa situação seria tratada agora? Né? A gente poderia estar num outro patamar de negociação, de proteção, ou mesmo de contabilidade dos Estados Unidos antes de terem tomado esse ataque. Né? E acho, ainda pensando em tabuleiro, que agora, obviamente, as nossas atenções também precisam ser voltadas para Cuba. Né? Eu acho que seria a peça da vez, né? E, novamente, eu acho que não dá para contar com Rússia e China com qualquer tipo de escudo ou proteção. Né? Mesmo diplomático, nós vimos na segunda-feira a reunião do Conselho de Segurança, né? O Conselho de Segurança da ONU, em que os Estados Unidos têm poder de veto, quer dizer, só confirma também, que a gente vem falando nos últimos anos, da completa inocuidade da ONU e da incapacidade de exercer qualquer tipo de mediação ou governabilidade mundial. Né? Exato, estão rasgando o direito internacional e não há para onde a gente correr, né? Não tem para quem a gente reclamar. Um golpe duro à formação de um mundo multipolar potente, né? Eu, inclusive, estava fazendo esse exercício aqui, vou comentar brevemente, Lucas, antes do programa, de transformar em números os posicionamentos dos países ou membros ou parceiros dos BRICS. Uhum. Dos 5 iniciais, 4 condenaram o ataque de forma veemente, que são Brasil, Rússia, China e África do Sul. Uhum. A Índia declarou preocupação, disse que acompanharia a situação, pediu paz negociada. Dos 5 que ingressaram mais recentemente, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Indonésia, só o Irã condenou. Uhum. Os demais ou não se pronunciaram ou ficaram naquela preocupação, apoio uma intervenção na Venezuela, mas fico preocupado com as vidas humanas. Claro. E dos países parceiros, a gente tem 4 condenações. São 9 países parceiros e a gente tem, inclusive, a Bolívia apoiando, aplaudindo. Né? O Rodrigo Paz, presidente boliviano, foi na linha do Milei e saiu aplaudindo. Então, se a gente não consegue ter unidade no BRICS para condenar uma invasão de um país, o sequestro de um presidente, quem dera para trocar o dólar por outra moeda. Qualquer outra coisa que avance para algo mais complexo, né? E que realmente toque no poder do império, né? Exato. Agora, o Irã estaria um pouco também nesse ciclo mais íntimo de relações com Caracas, né? Junto com Moscou e Pequim, né? O Irã que tem relações do ponto de vista energético e militar com a Venezuela, né? Então, de fato, entra ali num ciclo mais interno também, o que explicaria a postura mais ostensiva, e também porque é vítima, né? Vamos lembrar que
No ano passado, durante a chamada Guerra dos 12 Dias, Israel atacou o Irã de uma forma até parecida, né? Primeiro um ataque cibernético que apagou ali o sistema de defesa antiaéreo iraniano e conseguiu atacar vários pontos estratégicos de Teherã. E um ataque ordenado pelos Estados Unidos também, que supostamente teria destruído as instalações nucleares do Irã, né? De pesquisa nuclear que eram conduzidas ali em Teherã. Então, de fato, o Irã guarda relações não só de comércio, energéticas e militares com a Venezuela, mas também de similaridades sendo vítima, né, dos ataques de Washington, né? Eles já não teriam também o que perder, né? Já são alvo Exato. desde essa época constante dos Estados Unidos, né? Exato. Trazendo de volta o Ricardo para nossa conversa, o Miguel, na última resposta dele, tratou sobre o impacto para os países vizinhos, né? O Trump, no primeiro dia, já deu uma lista de países, como quem diz, fiquem de olho, incluiu ali México. Até a nossa ouvinte estava perguntando quais as consequências para Cuba, talvez um dos principais parceiros do ponto de vista de suprimento de energia da Venezuela. A Cuba que teve cidadãos cubanos mortos nesse ataque, né? A guarda pessoal do Maduro é composta majoritariamente por seguranças cubanos. E também a gente tem o Petro, que, por perfil próprio dele, em nenhum momento esmoreceu no discurso anti-imperialista dele, também sendo chamada a atenção pelo Trump do tipo, fica de olho, até porque a Colômbia, a gente sabe que tem eleições nesse ano, né? Exato. E legislativas e presidenciais. Legislativas e presidenciais são um alvo constante dos Estados Unidos, país com muitas bases militares. Eu queria, Ricardo, te chamar para fazer um exercício de análise da região, dos países mais próximos, vizinhos, e esses que foram declarados pelo Trump como alvos preferenciais para próximos ataques. Sim, acho que o Miguel fez uma série de pontos muito importantes. Acho que é importante a gente ajustar as expectativas. Havia, nas semanas antes deste ataque, eu via de vez em quando notícias, a Rússia mandou navios de guerra para a Venezuela, e depois, obviamente, era falso. A Venezuela tem a desvantagem de estar muito longe destes principais aliados, a Rússia, a China, o Irão. Inclusivamente, quando falamos de possíveis cenários de guerra, estão muito longe para estabelecer linhas de abastecimento ou o que quer que seja. Mas se a gente voltar para a região, é verdade que há desafios muito importantes que vêm agora neste ano. As eleições na Colômbia, que vocês mencionavam, são cruciais, e depois também, sem esquecer, as eleições no Brasil. E então, tratar de pôr um travão a este avanço da direita completamente subordinada a Washington, acho que é fundamental neste momento. Seria um desastre ter aqui ao lado governos que apoiam tudo o que faz a administração Trump. E Cuba é o próximo alvo, desde logo, porque se agora os Estados Unidos quer mandar, entre aspas, na indústria petrolífera venezuelana, obviamente querem impedir este abastecimento de petróleo que a Venezuela faz a Cuba, historicamente, desde que chegou Chávez ao poder. Nesta altura eram qualquer coisa como 30 mil barris diários, noutro momento chegaram a ser 100 mil, e obviamente isso é um aperto do bloqueio que eles têm contra Cuba, na esperança de poder, ao fim de mais de 60 anos, derrotar esta revolução, mesmo ali no seu, novamente, entre muitas aspas, pátio traseiro. E com a Colômbia também, já vimos semanas e semanas de ameaças do Trump, e o que nós estamos a ver, desde que o Trump tomou posse, e depois vimos uns meses mais tarde, com a publicação deste novo documento de segurança nacional, é esta ideia de que os Estados Unidos vai projetar a sua hegemonia no hemisfério sem qualquer contemplação para temas de direito internacional. O Rubio disse na segunda-feira, nós não nos importa para nada o que vão dizer as Nações Unidas. E então este tipo de ataques, este tipo de violações descaradas de soberania nacional podem se tornar a norma como mecanismo dos Estados Unidos fazer chantagem para subordinar todos os governos da região aos seus interesses. E nesse sentido, a resposta tem de ser uma resposta de unidade. Não pode ser esta ideia de que cada um pela sua conta vai conseguir convencer o Trump, vai conseguir elogiá-lo o suficiente para que ele mude de ideias, quando na verdade isto é um tema estrutural, é um tema de projeção
deste império dos Estados Unidos que enfrenta desafios, enfrenta decadências. E se falamos de uma eventual confrontação com a China, que estará em algum ponto do futuro, obviamente que os Estados Unidos querem assegurar o domínio do seu hemisfério para preparar-se nas melhores condições para esse eventual conflito. Eu quero só aproveitar essa pausa aqui, que a gente está quase virando para o segundo bloco do nosso episódio de hoje, Chagas, para fazer uma pontuação aqui que frequentemente a gente vê na imprensa, tanto nacional quanto internacional, o sequestro do presidente Maduro, mas muito esquece que a primeira-dama, a Cília Flores, também foi sequestrada. A deputada Cília Flores, né? Que inclusive foi empossada simbolicamente, né? Exatamente, o assento dela ali no parlamento ficou vago, né? Com o seu nome mais vago ali, fizeram questão de montar, deixar montado e mostrar que estava vago ali. E o Brasil, de fato, está preparando um conteúdo especial justamente sobre ela, com a biografia dela, o nosso conteúdo BDF Explica, que deve sair logo mais, com a biografia dela, que não é uma primeira-dama apenas decorativa, tem um histórico de militância, de luta no movimento chavista muito grande, né? Episódios históricos aí muito interessantes que a gente vai abordar, então avisar o ouvinte para ficar ligado aí nas nossas redes, nos nossos canais, que deve sair em breve esse conteúdo. Mas, 7º dia do ano, primeiro episódio do Estrangeiro de 2026, a gente vai pro nosso primeiro Terra Plana, porque eu tenho a sensação de que hoje vai estar recheado, foi difícil escolher qual era o melhor. Então eu quero chamar a vinheta pra gente brincar logo dessa gincana, por favor. Bora, de Terra Plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, chegamos aqui para o segundo bloco, o quadro Terra Plana. Você que está chegando pela primeira vez aqui no Estrangeiro, não sabe como funciona, é muito simples. Esse é o nosso compromisso semanal com os seus níveis de serotonina. A gente vai dar uma desupilada aqui, tentar pelo menos, né? E trazer as principais besteiras que saíram na semana do noticiário internacional, apontando sempre aí os nossos canhões contra a extrema-direita, que nunca nos deixa sem munição aqui. E quem vai escolher a melhor notícia é o nosso convidado analista hoje, Miguel Stedley, que vai votar na maior que merece o prêmio. Ricardo Vaz está estreando aqui hoje no Estrangeiro, já te peço aí para trazer a sua notícia mais bizarra, a sua terraplanice que você escolheu aqui para contar pra gente. Sim, eu não sabia exatamente as regras, para a próxima vez vou trazer algo ainda mais absurdo, mas a notícia que eu consegui era da CNN sobre os Estados Unidos capturarem um tanqueiro petrolífero no Atlântico Norte, ou seja, este era um barco que vinha para a Venezuela, a guarda costeira, não sei onde é que termina a costa dos Estados Unidos, efetivamente, tentou abordá-lo nesse momento, eles disseram respeituosamente não, deram meia volta e continuaram para o Atlântico. Depois, a meio do caminho, isto sim tem alguns elementos de absurdo. Pintaram uma bandeira russa no barco e depois conseguiram, efetivamente, entrar numa lista temporária de navios russos. E depois, o próprio governo russo tentou mandar alguns elementos de proteção, mas não foi suficiente. E hoje de manhã, segundo o que ouvimos, a guarda costeira, novamente muito longe de qualquer costa, tomou o controle desse barco. Então, isso para mim é um absurdo de chocante. Até onde é que chega a jurisdição, ou até onde é que os Estados Unidos acham que chega a sua jurisdição. Não, eu ia falar assim, dos mesmos criadores da apreensão do ouro venezuelano no Banco da Inglaterra, mas de fato são os mesmos criadores. São os mesmos criadores. É a mesma sinto que hoje nosso Terra Plana vai ser protagonizado pelos mesmos criadores. Pelos mesmos criadores, cara. Os criadores do quadro Terra Plana. Rodrigo Chagas, o que você traz pra gente, camarada? Olha, eu poderia, por exemplo, dizer que Trump fez uma campanha chamando Maduro de narcotraficante para, no momento em que ele consegue prender o Maduro, sequestrar o Maduro, não tratar do assunto narcotráfico na sua primeira coletiva de imprensa e dizer era só sobre o petróleo, porque ele disse, né, gente? Exatamente. Esse poderia ser o nosso Terra Plana, o meu Terra Plana de hoje, mas eu vou trazer um Terra Plana mais light, na verdade não light. Nós vamos falar sobre a nova diretriz, as novas diretrizes nutricionais dos Estados Unidos. O Robert Kennedy Jr., que é secretário de saúde dos Estados Unidos e responsável pela palavra final nas novas diretrizes, que vão valer pelos próximos 5 anos,
e ele já está prometendo, o texto ainda não saiu, mas ele prometeu que essas diretrizes vão ser revisadas depois de, desde os anos 80, as diretrizes estarem recomendando comer menos carne, menos gordura saturada, menos laticínios com alto teor de gordura, que dessa vez ele vai liberar, mais do que isso, vai incentivar o consumo desse tipo de alimentos. Então o império dos ultraprocessados vem aí. E vai muito bem, obrigado, né? Vai muito bem, obrigado. A gente sabe que dá lucro fazer com que a população adoeça para depois vender o tratamento. E o governo Trump, na figura do seu secretário de saúde, Robert Kennedy Jr., vai muito bem nesse sentido. É de um cara que é anti-vax, né, cara? Um cara é anti-vacina e ocupa a Secretaria da Saúde, é capaz de alguém chegar doente pra ele e vai falar assim, não, fuma esse cigarro aqui que você fica melhor. Tipo isso. É bem capaz que ele faça isso. Muito bem, eu trouxe aqui pra gente, claro, eu vou ficar aqui no tema da Venezuela, e trouxe pra gente ela, a nossa querida Nobel da Paz, né, Maria Corina Machado, que depois de ser descartada aí pelo Trump como a sucessora do poder venezuelano, ela disse em entrevista à Fox News o seguinte, não, mas eu posso dividir o Nobel com o Trump. Acho que numa tentativa de dizer ao republicano assim, presidente, por favor, né? Porque dizem que o Trump ficou com ciúme, né? Teve essa informação. Obrigado, Rodrigo, obrigado. Ele teve essa informação de que, na verdade, ele descartou a Maria Corina porque ele teria ficado enciumado que ela venceu o Nobel da Paz e não ele, né? Ele estava numa campanha forte para ele ganhar, né? Porque, segundo ele acabou com 7 guerras, né? 17, 77, nem sei mais quantas guerras ele disse que acabou. Mas ela disse, a Fox News, não, presidente, eu posso dividir o Nobel da Paz com o senhor. E aí o comitê do Nobel, acho que levou a sério e veio publicamente e disse, olha, senhora Corina Machado, desculpa, mas o prêmio não pode ser compartilhado. Cara, muito... O prêmio não, mas o dinheiro sim. Exatamente, Se a Maria exatamente. Corina Machado quiser repartir o dinheiro, isso pode. Ela pode fazer um Pix pro Trump, né? Ou um pago móvel, né, Ricardo? Aí na Venezuela o pago móvel, né? A transferência imediata de dinheiro. Sim. Muito bem, Miguel. Ao Trump se aceita. Exatamente. Miguel Stedley, quero aproveitar, te passar a bola, te agradecer muito por ter vindo aqui a esse episódio do Estrangeiro, o primeiro de 2026, com esse tema dramático aqui pra gente, mas tentamos aqui no final dar aquela desupilada com o quadro Terra Plana. E pra quem vai ser o voto, por favor? Valeu, Lucas, Rodrigo, Ricardo, prazer estar de volta, queria em melhores condições, mas, enfim, né, também mostra a importância do podcast, né, nesse momento que a gente vive, enfim, né, e poder amarrar uma série de coisas que a gente já vem conversando há muito tempo. Mas eu sou obrigado a dar para o Nobel da Paz, eu acho, não só para Maria Corina, acho que tem um combo ali, né, Lucas, porque Exatamente. O Nobel merecia o Terra Plana, eu acho que a Maria Corina ter recebido merece, o Trump ter ficado com inveja, então o melhor elenco reunido para iniciar o Terra Plana é esse, né? Bonito troféu. Veja só, esse prêmio, Miguel, ele pode ser dividido, tá? Ao contrário do Nobel, esse troféu Terra Plana, ele pode ser dividido. A gente tem essa novidade agora aqui para 2026, um objeto cenográfico maravilhoso, um objeto de arte aqui, valiosíssimo, tá custando mais que um barril de petróleo. Bom, pelo conjunto, pela equipe envolvida na sua Terra Plana, eu acho que você mereceu ganhar a primeira do ano. Copinha. Muito bem, Miguel Stedley, obrigado. Ricardo, quero agradecer você também, camarada. Volte sempre aqui no Estrangeiro, viu? Contamos contigo. Sim, muito obrigado, Lucas, Rodrigo, Miguel, um prazer. E só assim assinalar antes de ir embora a profunda e descarada ironia da Maria Corina Machado querer oferecer o Prémio Nobel da Paz a um presidente que acaba de bombardear o seu próprio país. Não, é chocante, absurdo. Rodrigo Chagas, que prazer, cara, começar o ano 2026 aqui dividindo a bancada contigo. É bom estar aqui em condições, né, de tristeza, de preocupação com a Venezuela, com a América Latina, com o Sul Global. Espero que na semana que vem a gente tenha boas novidades de recuperação. Mas é nessas horas que a gente tem que estar aqui, cara, abrindo o microfone, falando, mandando ver. É nessas horas que o nosso jornalismo se faz mais importante. Se faz importante, exatamente, Rodrigo. E quero dizer ao querido ouvinte que o Estrangeiro é apresentado por mim, Lucas Stanislau, e pelo Rodrigo Chagas. A direção e a produção é da Camila Salmásio. A edição e sonorização é do Nelson Calura. Na operação do Switcher tá a Marina Ortega.
a identidade visual do Rafael Canoba, e aqui no Brasil de Fato, a coordenação do jornalismo é minha e da Monize Ravena, a coordenação de redes sociais da Rafaela Cury e a direção executiva da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Até lá.